Saudações, queridos e queridas alunas do Conexão Educação das turmas de 8º e 9º ano. É uma honra mais uma vez estar com vocês e hoje nós vamos tratar sobre um tema muito importante, muito relevante para vocês alunos que estão saindo das séries finais do ensino fundamental e ingressando brevemente no ensino médio. Hoje nós vamos tratar sobre a composição, a estrutura e a localização do Sistema Solar no Universo. Então é um tema muito importante, muito relevante, vai aguçar a nossa curiosidade hoje. Imagine aí, não sei se você sabia, que lá pelos meados de 2005 a 2006, o nosso Sistema Solar ele era composto de 9 planetas, incluindo aí Plutão. Só que em uma determinada convenção, que aconteceu no ano de 2006, reunido em vários astrônomos, vários profissionais da NASA, vários profissionais da área, resolveram mudar os critérios de classificação dos planetas, sejam eles gasosos ou rochosos. E Plutão, como não se encaixava em nenhum desses critérios, foi rebaixado para um planeta não, assim como já existia Ceres e Eris. Várias discussões foram feitas acerca disso, né? À toa que, para chegar a essa decisão, foram feitas várias e várias reuniões, encontros, assembleias, congressos, e depois de uma reunião entre 424 astrônomos, mais ou menos, foi decidido que Plutão seria realmente um planeta anão. Mas até hoje essa discussão ela ainda é muito pertinente. Muitas pessoas ainda acreditam, afirmam que Plutão é realmente um planeta, outros já dizem que Plutão é um planeta realmente anão, por apresentar várias características próprias de ser um próprio planeta anão, que nós vamos estudar hoje no nosso encontro, na nossa aula virtual. Hoje nós vamos estudar também, além de estudar sobre os planetas anões, nós vamos estudar um pouco sobre... na realidade, vamos fazer uma viagem interplanetária. Nós vamos sair um pouco do planeta Terra, vamos conhecer um pouco os planetas rochosos, gasosos, vamos conhecer um pouco sobre o Sol, essa grande estrela que nos transmite calor e energia para todos os seres vivos. Nós vamos conhecer também todos os corpos menores que compõem o nosso Sistema Solar. Cometas, meteoros, meteoritos, asteroides, todos eles. Nós vamos estudar também um pouco sobre as galáxias, mais especificamente sobre a Via Láctea, onde o nosso Sistema Solar, que é um pontinho no meio dela lá, faz parte e está contido todos os nossos corpos celestes, planetas, corpos menores, asteroides, enfim. Nós vamos estudar tudo isso hoje. A nossa aula hoje vai ter o que falar, vai ter muita coisa boa, muito conhecimento. Você, aluno do ensino fundamental que está assistindo essa aula, não deixe de prestar atenção em tudo que eu vou falar. No final, eu vou fazer aquelas 3 perguntinhas básicas para ver se você realmente entrou na onda aqui do nosso conhecimento astronômico, vamos dizer assim, né? Então vem com a gente, participa, olha agora a nossa apresentação para que a gente possa estar a par de todo esse conhecimento. Nós vamos fazer agora aquela viagem interplanetária. Vem com a gente, vem, vem, vem! Então vamos lá, né, pessoal? Atenção, queridos jovens, queridos alunos e alunas. Antes da gente fazer a nossa viagem interplanetária, nós vamos conhecer aqui um pouco o contexto histórico de como tudo isso começou, de como tudo isso se iniciou. Basicamente, nós temos 2 teorias importantes, que é a teoria do geocentrismo e do heliocentrismo, onde nós acreditamos que são teorias que foram muito importantes para a concepção que nós temos hoje de sistema solar e de universo como um todo. O que é que consiste o geocentrismo, primeiramente? Uma das primeiras teorias. Que a Terra, naquela época, era acreditada como sendo o centro do sistema solar, o centro do universo, né? Basicamente ali. Já que não se tinha uma ideia puramente dita do que era o universo, do que era o sistema solar. Existiam concepções, ideias. E a Terra seria o centro. Porque nós, seres humanos, seríamos os mais evoluídos, obviamente a Terra seria o centro.
e próximo a ele estaria a Lua, estaria o Sol e mais alguns corpos celestes, alguns planetas. Quem defendia piamente essa teoria era Aristóteles e Ptolomeu. Aristóteles era aquele cientista nato da época, muito pesquisador, muito observador, e pelas suas observações ele chegou a essa consideração, né? E tinha muita aprovação da Igreja Católica naquela época, porque condizia muito com os ideais das Escrituras, da Bíblia, do contexto religioso lá da época, né? Então, se unia nesse momento as concepções de ciências, do pensamento de Aristóteles e a religião, e as ciências da religião, e o cristianismo, né, o catolicismo daquela época. E Ptolomeu, obviamente, fazendo mais pesquisas, mais estudos, tirando em mente os seus critérios sobre essas concepções astronômicas, resolveu apoiar Aristóteles. Então, basicamente era assim: a Terra era o centro, depois vinha a Lua, Mercúrio, Vênus e, por último, o Sol. E, além disso, outros planetas. E eles tinham uma espécie de, eles chamavam de esferas, eram 9 esferas. No caso, hoje conhecemos essas esferas como órbitas, né? Então, basicamente, eram esferas, e cada corpo celeste desse estava inserido dentro de uma esfera dessa. Gente, isso perdurou por muito tempo. Foram em torno aí de 13 séculos acreditando que realmente a Terra seria o centro de tudo. Teoria do geocentrismo, defendida por Aristóteles e Ptolomeu. Obviamente, depois desses 13 séculos, veio o heliocentrismo. O heliocentrismo, que já é uma ideia mais aceita, é uma ideia cientificamente comprovada. A gente sabe disso porque já foram feitas várias viagens fora do nosso planeta, vários estudos astronômicos. Nós temos hoje todo tipo de evolução tecnológica para poder afirmar isso, né? Então, o heliocentrismo, ele foi feito vários estudos, com o passar dos tempos surgiram outros cientistas, inclusive Nicolau Copérnico, que veio a calhar e defender essa teoria. O heliocentrismo, ele defende que o Sol em si já é o centro do universo. Centro do universo, e atrelado a ele estariam os planetas. E esses planetas seriam suas órbitas ao redor do Sol. É o que nós acreditamos hoje, né? O que nós temos em mente hoje é o que nós estudamos hoje. E isso também foi importante porque, no caso, a Terra ela não vai girar em torno de si próprio e não seria o centro. Ela seria mais um planeta que giraria ao redor do Sol. E o Sol, como essa grande estrela, estaria ali no centro. Isso foi muito observado também e foi confirmado muito por conta da questão das teorias da Terra, do dia e da noite, sobre a Terra, né? Ali no movimento de rotação. Então, a questão do dia e da noite foram importantíssimos para que essa teoria do heliocentrismo se evidenciasse cada vez mais. Várias concepções de espaço, de universo, de astronomia foram alteradas e foram modificadas ao longo do tempo com a vinda dessa nova teoria do heliocentrismo. E aquela polêmica, óbvio, né? Aquela polêmica entre religião e ciência. Religião e ciência, porque a religião ainda acreditava, não, a Terra é o centro, porque a Bíblia diz isso, porque as escrituras dizem aquilo. E aí a ciência, não é a Terra. O centro é realmente a grande estrela Sol. E isso vem perdurando até hoje, né? Essas teorias. E são importantíssimas para que a gente entenda como isso foi importante ao longo da história da ciência como um todo, mas ao longo da história da astronomia. Como isso foi importante para que a gente possa acreditar que hoje realmente nós temos uma estrela maior, né, que é o Sol, que está tem várias órbitas ao seu redor, e essas órbitas existem só planetas rochosos, gasosos, mas existem outros corpos celestes que nós vamos estudar hoje. Bom, aí quando a gente estuda um pouco sobre esse contexto histórico, nós vamos começar estudando também o que é o Sistema Solar. O que seria o Sistema Solar? O Sistema Solar seria exatamente esse conjunto do Sol, onde está o Sol, e ao redor desse Sol, por meio das órbitas, estariam os planetas, sejam eles gasosos ou rochosos.
seriam os corpos celestes. Tudo que está além do nosso planeta, né? O nosso próprio planeta é um corpo celeste. Tudo que está no universo é um corpo celeste. E ali, esses corpos celestes, eles podem ser os planetas, podem ser os corpos menores, que são os asteroides, os meteoritos, os meteoroides, os cometas, enfim. Aí vem as estrelas, vem os gases que estão ali presentes, vem os centuriões, vem os planetas anões, vem tudo que está inerente, tudo que está ali presente no sistema solar, as galáxias, faz parte, são corpos celestes e fazem parte ali do todo do universo. O sistema solar ele só é uma pequena parte que faz parte de uma galáxia. Então o universo ele é algo infinito, ele é algo muito maior. Né? Ele não se define somente no sistema solar. O sistema solar é somente um pontinho em relação a todo o universo que nós temos. Então aqui nessa imagem nós podemos observar que nós temos, no caso do sistema solar, aqui eu não tenho as órbitas para mostrar para vocês. Estou mostrando aqui somente alguns corpos celestes que fazem parte exclusivamente os planetas. Nós temos aqui o Sol, como a estrela maior, a estrela central aqui de todo o sistema solar, e nós temos os planetas. Aí nós temos Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, que são os planetas rochosos. E nós temos Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, que são os planetas gasosos. Esses planetas gasosos, eles vão ter a presença de anéis, e esses planetas rochosos também vão ter a presença de luas, assim como também os planetas gasosos. Existem tornos de planetas aí que possuem até 74 luas, 64 luas, e estão ali inerentes ao redor, em órbita daquele planeta. Nós vamos conhecer um pouco detalhadamente de cada planeta desse. Nós vamos conhecer um pouquinho de cada, vamos estudar um pouquinho rapidamente um pouquinho de cada um deles. Mas, obviamente, nós vamos estudar o centro de tudo, né? Já que a gente está estudando geocentrismo e heliocentrismo, que seria o Sol. O Sol ele é responsável por nos transmitir toda a radiação luminosa e todo o calor para o nosso planeta. Ele é o centro do sistema solar, ele possui um núcleo, ele possui uma zona conectiva, ele possui uma fotosfera, ele possui uma zona radiativa, e essa fotosfera é responsável pela formação de várias proeminências solares, que nós vamos estudar um pouco hoje. Então, primeiro é uma estrela que emite radiação luminosa e emite calor para todo o sistema solar, chegando até o nosso planeta, e nós utilizamos esse calor como fonte de energia para muitos seres vivos, incluindo nós. Ele possui um núcleo, que é essa parte branquinha aqui do centro, que vocês estão vendo. Essa parte branquinha é o centro. Ele tem uma composição em sua maior parte de hidrogênio e de hélio, que esse hidrogênio e esse hélio está sendo consumido constantemente por ele. Até se diz, como diz aqui no terceiro ponto, que o Sol ele possui um ciclo de vida, né? Assim como ele é uma estrela, ele possui um ciclo de vida. A previsão para a morte, né? A morte do Sol é daqui a 7 bilhões de anos. Obviamente, nós não estaremos vivos, nem os nossos netos, talvez só os nossos tataranetos, né? Quem sabe? Algum sucessor nosso estará presente aí. Não sei, enfim, né? Então, nós podemos observar aqui, ó, tem essa zona mais interna, que é a zona conectiva. Nós temos a fotosfera, que é onde são formados as proeminências solares. E essas proeminências solares, elas vão sendo jorradas, elas vão sendo lançadas constantemente pelo Sol, como se fossem erupções vulcânicas. E é exatamente por onde é liberado hidrogênio, hélio, mas está presente em todo a estrela. E ali esse hidrogênio, esse hélio está sendo consumido. E isso vai aumentando o nível de vida dessa estrela. Então, isso vai possibilitando que um dia esse corpo celeste, essa estrela, possa morrer. E essa fotosfera ela pode chegar até 330 quilômetros de espessura, né? Essa fotosfera onde está havendo aí a presença e a formação das proeminências. Então, basicamente, esse é o nosso Sol, que emite calor, né, que emite radiação luminosa, que ilumina basicamente um ser iluminado que emite calor e radiação luminosa para todo o sistema solar, inclusive para o nosso planeta, e no qual é importantíssimo. Tá certo? Continuando.
Continuando aqui o estudo sobre planetas, vamos estudar agora os planetas rochosos, depois vamos para os gasosos. O primeiro planeta que a gente estuda agora no momento é o mais próximo do Sol, que é Mercúrio. Mercúrio apresenta aí um movimento de translação de 88 dias e rotação de 59 dias. Não apresenta nenhum satélite natural. Até então, não se conhece nenhum. Ele é o que tem mais proximidade do Sol, então ele recebe muita radiação luminosa, muito calor. E para a gente entender um pouco o que é rotação e translação, nós temos um vídeo aqui no canal, aqui no Conexão Educação, que fala um pouco sobre isso. Mas já de antemão, a translação é esse movimento que o planeta faz ao redor do Sol por meio de uma órbita, e a rotação é o movimento que o planeta faz em torno do seu próprio eixo. Quando a gente vai para Vênus, que também apresenta uma translação de 225 dias e uma rotação de 243 dias, isso levando em consideração medidas terráqueas, nós temos outras denominações para Vênus. Ela pode ser muito perceptível à noite, no céu não muito estrelado, e geralmente a gente consegue denominar Vênus com outros nomes, como por exemplo estrela d'alva ou estrela da manhã. Ela não apresenta satélite natural, é um planeta que está assim, intermediário, está entre Mercúrio e o planeta Terra. Quando a gente vai para o planeta Terra, onde existe muita presença do carbono, do nitrogênio, do oxigênio, é o primeiro planeta a apresentar também um satélite natural, no caso a Lua. Né? Acredita-se que a Lua ela se formou ali por meio de um impacto no período onde a Terra estava se formando e por ali ficou naquela órbita e com o tempo se tornou esse satélite natural. Possui em torno um movimento de translação de 365 dias e 6 horas e um movimento de rotação de 24 horas mais ou menos aproximado. Tudo muito aproximado. E o seu satélite natural é somente um, que é a Lua. Mas quando a gente finaliza aqui os planetas rochosos e vai para Marte, a gente começa a conhecer um outro planeta que está sendo muito explorado ultimamente, que é o planeta vermelho, ou também chamado de Marte, né? Pelo fato da sua grande quantidade de ferro ali presente. Então faz com que ele seja assim, ter essa coloração avermelhada. Possui um movimento de translação de 687 dias, rotação 24 horas e 6 minutos aproximado, e possui duas luas, que é o Deimos e o Phobos. Muito parecidos com asteroides, tem um movimento não muito, ele não tem uma estrutura não muito regular, parecem realmente asteroides. E está ali presente, orbitando o planeta Marte, e são considerados seus satélites ali naturais. Acredita-se também que esse planeta pode ser habitável, ou já foi habitável, ou é habitável, pela grande quantidade que foi encontrada de água congelada, então significa dizer que em um determinado período houve água no estado líquido, e se tornou congelada, e houve um tempo onde havia intensas atividades vulcânicas nesse planeta. Não é à toa que existem muitas rochas e muito material lá ainda presente que faz com que ele seja caracterizado como esse planeta rochoso e por apresentar essa grande quantidade de identificações vulcânicas, vamos dizer assim. Quando a gente vai para os planetas gasosos, a gente começa a perceber já aí um aumento da grande quantidade de satélites naturais. Obviamente as estruturas rochosas vão ser muito poucas, vai ter muito mais gás presente aí nesse planeta. Nesses planetas, no caso. Começando por Júpiter, nós vamos ter ali um movimento de translação de 12 anos, uma rotação de 9 horas e 54 minutos. Ele possui 65 luas. Imagine aí 65 luas orbitando esse grande planeta. E bote grande nisso, que ele é enorme. Ele é muito, muito, muito... tem uma estrutura esférica muito superior. Por mais que não tenha se falado, mas ele apresenta também alguns anéis ao seu redor. Tem uma pequena, uma espessa camadinha, bem espessa a sua camada atmosférica. E ele lá no seu, não sei se vocês conseguem observar aqui no desenho, tem uma espécie de olho, né, um olho amarelo. Na realidade a gente chama isso de grande mancha vermelha. Na realidade ali são movimentos anticiclônicos que estão acontecendo ali naquela região, nesse planeta, né? No caso Saturno, ele já vai ter uma translação de 29 anos e 5 meses, rotação 10 horas e 23 minutos. Sua maior característica são os seus anéis, né? A presença de grandes anéis, tem ali a presença de hélio, hidrogênio
E ele possui mais luas. Ele possui 79 luas, 79 satélites naturais. Imagine aí, né? Luas coorbitais que ficam orbitando ali aquela região e ficam ali próximo desse planeta. A gente chama de planeta Maravilha, que é o planeta mais lindo que tem, assim. Muitas pessoas o denominam dessa forma. Depois nós temos Urano e Netuno. Né? Urano ele possui uma translação de 84 anos, rotação de 17 horas e 24 minutos, e possui 79 luas também. Netuno ele já vai... E sim, e Urano ele tem em torno de 11 anéis assim ao seu redor, certo? E, né, aí nós chamamos menos uma espécie de anel ao redor, mas se a gente for olhar de perto, são várias camadinhas de anéis ali presentes ao redor desse planeta. E Netuno também 164 anos, translação, rotação 16 horas e 11 minutos, satélite natural são 14 luas. Também tem a presença ali de anéis. Uma característica importante de Netuno são essas manchas azuladas escuras que ficam no seu interno, ficam perceptíveis, a gente consegue perceber essas manchas azuladas. Essas manchas escuras são na realidade tempestades que estão acontecendo ali e eles ficam se deslocando, essas tempestades, por todo o planeta. E agora nós vamos falar dos planetas anões. Os planetas anões, que são esses corpos menores que existem também no nosso sistema solar. Eles foram denominados pela União Astronômica Internacional, a UAI. Eles se encontram basicamente próximos a Marte e Júpiter, alguns, e outros se encontram lá perto do cinturão de Kuiper, ali próximo a Netuno. Eles têm um tamanhozinho pequeno, eles, como eu falei, estão além de Netuno, e o telescópio ele foi um instrumento muito importante na época, com a sua descoberta, porque foi com ele que foi possível se perceber a presença desses planetas anões. As suas principais características, que eles têm que orbitar o Sol, que eles têm que ser grandes o suficiente para que a gravidade deixe eles em formato esférico, eles têm que ser um objeto, vamos dizer, eles têm que ser um objeto totalmente dominante, independente. Eles fazem a sua própria órbita e tal, eles são um pouco diferentes dos outros planetas rochosos e gasosos. Aí nós temos Plutão, Eris, Ceres e Haumea. Então, e tem mais dois outros planetas anões. E geralmente eles estão próximos de asteroides, perto do Centurião ou próximo de Marte e Júpiter. Como eu falei no início da aula, Plutão ele foi rebaixado exatamente porque ele não entrava nesses critérios de ser um planeta rochoso ou gasoso, e sim entrava nos critérios de ser um planeta anão. Quando a gente vai aqui para os corpos menores, a gente observa várias informações, várias concepções e conceitos. E a gente acha que tudo é a mesma coisa, cometa é a mesma coisa que meteoro, que meteoroide, que asteroide, não é. Eles são bem distintos. O cometa, ele é bem mais, ele apresenta rochas, gelos e gases congelados, e ele cria uma cauda ao modo que ele se aproxima do Sol, do calor, né? E o cometa mais conhecido que nós temos é o cometa Halley. Ele já passou pela Terra nos anos de 1986, 85, se eu não estou lembrado, já fazem 35 anos mais ou menos. Ele passa de 75 anos, o próximo vai ser passado aqui pelo planeta Terra em 2061. O próximo é o asteroide, ele orbita geralmente ali próximo a Júpiter e a Marte. Ele pode chegar até quilômetros ou metros do seu tamanho, ele pode se aproximar do planeta Terra e não colidir. E depois nós temos o meteoroide, que ele é bem menor. Na realidade, ele é um fragmento originário do cometa. Ele é uma pequena partícula rochosa e pode ser originário do cometa, de fragmentos do cometa. Aí nós temos aqui uma diferenciação do que é meteoro e do que é meteorito. E é uma coisa bem diferente, porque o meteoro é o meteoroide. Não tem um meteoroide que vocês estão observando? Quando esse meteoroide ele consegue atingir a atmosfera, como vocês estão vendo ali, o meteoro, ele se torna meteoro. Então o meteoro é o meteoroide atingindo a atmosfera. Então o meteoroide está ali, atingiu a atmosfera, ele não é mais meteoroide, ele é meteoro. Se ele conseguir passar a atmosfera e atingir a superfície terrestre, atingir algum local,
Ele nem é mais meteoroide e nem é mais meteoro, ele agora é meteorito. Então, o meteorito e o meteoro é o meteoroide. Só que o meteoroide, ele atinge a atmosfera. E o meteorito, ele atinge a superfície terrestre. Certo? E ele é bem menor, como vocês estão vendo aqui na imagem. Então, o meteoroide é este aqui, originário de um cometa, é um fragmento do cometa. Quando ele atinge só a atmosfera, essa parte aqui da atmosfera, ele se torna meteoro, meteoroide. Quando esse meteoroide ele passa da atmosfera, chega à superfície terrestre, atinge a superfície terrestre, ele agora é um meteorito. Então existe essa distinção, certo? Então tudo não é a mesma coisa. E para encerrar, nós vamos conhecer um pouquinho das galáxias. O que são as galáxias? São agrupamentos de estrelas e corpos celestes. Existem várias galáxias no nosso universo, mas a mais conhecida que nós vamos estudar hoje é a Via Láctea, porque é onde está o nosso sistema solar. Quando a gente vai estudar aqui a Via Láctea, ela parece uma espécie de espiral, e esses espirais apresentam vários braços. E esses braços, aqui no desenho não deu para me definir todos os braços da galáxia Via Láctea, mas ela apresenta vários braços. Nós temos o braço chamado de escudo centauro, nós temos o braço Norma, nós temos o braço de Sagitário, nós temos o braço Far 3 Kiloparsec, que é onde está contido o sistema solar, nós temos o braço de Órion, e enfim, o braço de Perseu. Existem vários braços, mas aqui são essas espirais que vocês estão vendo. Aqui eu coloquei o braço de Far 3 Kiloparsec, que é onde está contido o sistema solar. Lá onde tem aquele nome Sol, é onde está o sistema solar. Então, o sistema solar é um microponto diante de toda uma galáxia que nós estamos vendo aqui, no caso a Via Láctea. Então, nós temos toda a Via Láctea, a Via Láctea é formada por vários braços, e no braço Far 3 Kiloparsec está contido o sistema solar. E, obviamente, ele é bem menor, esse braço Far 3, eu coloquei aqui, mas ele é bem pequenininho. Se você olhar uma imagem da Via Láctea nos livros de vocês, ou no material de vocês, ou na própria internet, vocês vão ver que ele é bem pequenininho. Na realidade, ele é quase imperceptível. E lá onde está contido o sistema solar. Próximo ali ao braço de Órion, braço de Sagitário, mas fica mais por intermédio daquelas regiões. Tá certo? Então, basicamente, essas são as nossas informações precisas sobre a astronomia de hoje. O que são galáxias, o que são planetas anões, as diferenciações do que são cometas, asteroides, meteoritos, meteoroides, quais são os planetas rochosos, gasosos, como é que se estrutura o Sol, o sistema solar, e o contexto histórico da origem do sistema solar no universo. Nós vamos ver agora se vocês estão a par, viu? A par do que eu falei hoje, a par do que eu expliquei hoje. Então lá vai a primeira perguntinha básica. A primeira coisa é as proeminências solares, lembra lá? Proeminências solares, Sol, conhecidas por serem projeções de matéria solar para a superfície do Sol, acontecem numa região chamada de núcleo, fotosfera, zona radiativa ou zona conectiva? Tempo para vocês. 2, 3, e aí? Onde é que acontece ali as proeminências solares? Aqueles parecem as erupções vulcânicas ali, né? Muito parecido, por transmitir aquele calor ali para o Sol. Na realidade acontece na fotosfera, aquela camadinha que fica ao redor do Sol. Lá é onde acontecem as proeminências solares. Depois nós vamos. Questão 2. Os planetas rochosos, também chamados de planetas telúricos, são aqueles formados essencialmente por rochas, apresentando, portanto, formas de relevo muito bem definidas. Abaixo temos um planeta que não faz parte deste grupo, conhecido como... Então é um planeta que não é rochoso, então é um planeta gasoso. Qual desses 4 aí é o planeta gasoso? É Vênus? É Mercúrio? É Marte? Ou é Netuno? Oh, é mamão com açúcar, né? É obviamente que é Netuno. Netuno é um planeta gasosíssimo. E bote gasoso nisso. E por último, para ver se vocês sabem, viu? Questão 3. Voltar ali para a questão dos contextos históricos.
Teoria que acredita que a Terra seria o centro do universo, que foi definida por Ptolomeu e Aristóteles também, né? No caso, Aristóteles é o pai dessa concepção. Seria o geocentrismo, heliocentrismo, Via Láctea ou cosmologia. Oh, meu Deus! Se a Terra é o centro, a Terra lembra, tem a ver com geo, então só pode ser a letra A, geocentrismo. Então, também muito fácil a opção A. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado e espero que você tenha conseguido compreender as concepções astronômicas que nós estudamos hoje. Conto com vocês para que vocês continuem estudando, não desistam. A gente vai conseguir, nós vamos vencer tudo isso e eu estou aqui torcendo pelo sucesso de vocês.